Sejam bem-vindos a esta webconferência do Telesaúde do Espírito Santo. As webconferências, elas fazem parte de um serviço do Teleeducação, que é uma parte também, um serviço do Telesaúde. Sejam muito bem-vindos e eu gostaria de agradecer primeiramente a presença da nossa palestrante aqui hoje, a Rúbia Ferreira Bastos. Ela é assistente social do Sereste, aqui no Espírito Santo, e o tema da sua webconferência é sobre notificação de acidente e agravos relacionados ao trabalho na atenção primária. Então, na verdade, esse tema, ela vai dar continuidade a uma discussão, né, que a gente vem fazendo ao longo desses meses, aqui quem tem acompanhado as nossas webconferências sobre saúde do trabalhador. E agradecer também a presença de vocês que estão conosco hoje. Não esqueçam que nós temos outro canal de comunicação, que é a teleconsultoria, então as dúvidas podem também ser sanadas por lá, ok? Outra coisa importante é que essa webconferência ela está sendo gravada e daqui a alguns dias ela vai estar disponível no site do Telesaúde. Nosso endereço está aqui embaixo, ao lado inferior da tela, tá? telesaude.ifes.edu.br. Então, lá nós temos na parte de vídeos todas as webconferências que já foram realizadas aqui no Telesaúde. Inclusive, agora nós fizemos por classificação também. Então, temos por áreas de saúde do trabalhador, de saúde da criança e do adolescente, saúde da mulher, entre outros. Então, também ficou mais fácil de fazer a pesquisa, uma busca dos temas que interessem a vocês. Lá também no site tem como vocês sugerirem temas para as próximas webconferências. Então, vamos também começar a utilizar essa ferramenta, porque vocês podem sugerir temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui no Telesaúde e, de acordo com a demanda de vocês, nós vamos planejando essas palestras. Divulguem, então, para os colegas que não puderam estar aqui presentes conosco hoje, sobre essa questão da gravação das webconferências, que vai estar, a nossa webconferência de hoje vai estar disponível no site. Lembrando que as dúvidas, toda a discussão, a troca de experiências, o debate, ele é realizado pelo chat, tá? E ao final nós vamos respondendo essas perguntas. A palestrante, a Rúbia, ao final, ela vai estar disponível para responder as dúvidas e perguntas, ok? Então, eu passo a palavra para a Rúbia, para que ela possa começar a palestra de hoje. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar desse tema importante sobre notificação de doenças e agravos relacionados ao trabalho. Gostaria de agradecer à coordenadora do Sereste, que é Liliane, e aos profissionais que me ajudaram na elaboração do PowerPoint, na arte final. E vamos aproveitar o máximo possível essa conversa, esse bate-papo, e eu espero que tenha perguntas no final que a gente possa estar esclarecendo. Bom, hoje nós vamos falar de duas formas de notificação de agravos e acidentes relacionados ao trabalho. Um que será mais aprofundado, será sobre a comunicação de acidente de trabalho, e o outro que nós vamos falar, um outro sistema que nós vamos falar mais brevemente, mesmo porque será tema da próxima teleconferência, e aí vai vir uma enfermeira que vai falar especificamente sobre o SINAM, que é o Sistema de Notificação de Agravos, de Notificação Compulsória. Bom, então, para a gente entender o que é a comunicação de acidente de trabalho, primeiro nós temos que entender o que é acidente de trabalho.
Por que eu coloquei acidente de trabalho / doenças ocupacionais? Porque para fins legais, acidente de trabalho e doenças ocupacionais, eles equiparam-se. E onde nós encontramos isso? No artigo 19 da Lei 8.203 de 91, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social, há um conceito do que é acidente de trabalho, que para fins legais também inclui doenças ocupacionais. Que seria o quê? É o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, lembrando que segurados especiais são aquelas pessoas que trabalham, trabalhadores rurais, que trabalham em regime de economia familiar, que não têm empregados e que contribuem com alíquota para o INSS de 2,3%, de acordo com o valor que eles produzirem e comercializam. Esses são os segurados especiais, além do pescador artesanal, do meeiro, do parceiro. Essas pessoas têm esse nome diferenciado porque eles são segurados especiais, porque contribuem de forma diferenciada dos demais trabalhadores do INSS, da Previdência. Então, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho permanentemente ou temporariamente. Nessa legislação, eles separam lesão corporal ou perturbação funcional, mas para fins teóricos. Por quê? Porque a lesão corporal, na verdade, é o acidente, é a ferida, é a fratura, e a perturbação funcional, decorre desse dano anatômico, que seria o quê? Dor, perda da visão, mas para todos os efeitos, a lesão corporal, perturbação funcional, é o que provocou, foi o acidente em si. E quando a gente fala permanente ou temporariamente, porque a incapacidade para o trabalho, ela pode ser permanente, ou seja, a pessoa não tem condições de retornar ao trabalho, ou temporariamente, ela sofre um acidente de trabalho ou adoece, tem uma doença ocupacional, mas ela retorna ao trabalho. Bom, dando continuidade, equipara-se também ao acidente de trabalho, segundo essa mesma lei 8.213 de 91. É importante ter em mente essa lei, 8.203/91, porque ela é que vai estar dispondo sobre todos os benefícios da Previdência Social, do INSS. Então, também é acidente de trabalho aquele que, embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. O que é isso? Não foi a causa única, mas vamos supor, por exemplo, é o que a gente chama aqui de concausa. Por exemplo, um trabalhador que tem labirintite e ele foi trabalhar em altura, e aí ele teve uma crise, caiu e sofreu um acidente de trabalho. Então, isso também, apesar dele ter essa labirintite, mas não foi causa única, mas contribuiu diretamente para a morte do segurado. Também é acidente de trabalho. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho. Então, entrou no local de trabalho até que ele saia e chegue em casa, depois nós vamos falar especificamente sobre isso, é acidente de trabalho. A doença, olha como acidente de trabalho e doença ocupacional equiparam-se. Agora a gente vai falar de doença. Ó. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Por exemplo, um acidente pérfuro-cortante, que houve uma contaminação, também é acidente de trabalho. Que vai ser até tema, eu acho, daqui uns dias, porque há pedidos, né, de vocês, foi pedido sobre material biológico.
Outro acidente, o acidente de trabalho sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Como? Porque o acidente também ele pode ocorrer mesmo que fora do horário e local de trabalho. Em quais situações? Então, nós temos algumas situações em que isso ocorre. Primeiro, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Então, a pessoa trabalha, mas ela foi autorizada pela chefia a fazer um serviço fora do trabalho. Por exemplo, eu que estou a pessoa que vai fazer um curso fora, ou a pessoa que vai fazer uma palestra, ela está a serviço da empresa. Desde que isso que tenha uma ordem, porque muitas vezes, se a pessoa se ausenta do serviço e não há um registro formal, fica mais complicado de se registrar, né, de se caracterizar o acidente de trabalho. Então, é importante que tenha uma ordem por escrito. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa, para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Como? Vou falar brevemente um caso que aconteceu e foi verídico, que exemplifica essa linha, que foi o quê? Um cara que trabalha, um trabalhador trabalha numa empresa no interior. Nesse dia estava chovendo muito e ele resolveu, por conta própria, ir até a empresa desligar o disjuntor, porque ele estava com medo de ocorrer algum prejuízo à empresa. Não foi solicitado pelo chefe, ninguém pediu para ele ir, ele foi espontaneamente. Foi, chegando lá, o segurança estava na porta, deixou ele entrar, ele entrou, desligou o disjuntor. Na volta para casa, ele sofreu um acidente, ou seja, ele bateu com o carro, vindo a falecer. E aí, a empresa, a princípio, não queria registrar o acidente de trabalho, a família entrou na justiça e foi caracterizado acidente de trabalho, porque a legislação diz que na prestação espontânea, para evitar prejuízo ou proporcionar proveito à empresa, também é considerado acidente de trabalho. Uma outra situação é em viagem a serviço da empresa. Você tem que fazer um curso fora ou apresentar algum trabalho fora, a empresa pediu, inclusive para estudo, quando financiada por essa, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade segurado. Essa é uma questão que gera um pouco de polêmica quando fala, inclusive, veículo de propriedade do segurado, porque isso também conta muito. Mesmo que o trabalhador receba, às vezes, agora é aquele cartão, né? Antes era vale transporte e agora é um cartão. Mesmo que a empresa forneça, a legislação é clara que utilizando o veículo, o seu próprio veículo. E aí cabe a pergunta, mas ele recebe vale transporte, por que ele não foi? Bom, uma infração não justifica a outra. Então, se esse trabalhador está usando o vale transporte para um outro fim que não seja o seu transporte para o trabalho, isso tem que ser revisto entre empresa e empregador. Entre empregador e trabalhador. Agora, que tem que caracterizar se tem trabalho, tem, porque a lei é clara dizendo que, inclusive, veículo de propriedade segurado. E vem a outra questão também, é no percurso, e aí a gente, tanto acidente de percurso como acidente de trajeto, que é aquele da residência para o local de trabalho, ou deste para aquela, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade segurado. Então, o segurado foi de bicicleta, sofreu um acidente. Esse acidente vai ser caracterizado, vai ter que ser emitida a comunicação de sem trabalho, que nós já vamos ver do que se trata, esse formulário, mesmo ele estando em veículo de propriedade própria.
O acidente de trabalho de percurso, ele é interessante porque não é porque ele tem que cumprir algumas exigências para ver a caracterização. Então, tem que se levar em consideração que ele tem que fazer um caminho habitual, ele não pode desviar do percurso, ir para um outro lugar, passar em algum lugar, ficar e depois ir embora. Não, tem que ser direto, de casa para o trabalho ou do trabalho para casa. Leva-se em consideração também o tempo em que ele chega, a não ser que nesse dia aconteceu alguma manifestação, algum acidente, alguma coisa que prejudicou, que teve trânsito, e não foi possível essa pessoa chegar dentro desse prazo estipulado. Mas isso tudo é analisado na hora do perito do INSS caracterizar como acidente de trabalho. Então, existem 3 tipos de acidente de trabalho. O típico, que é aquele que acontece espontaneamente, assim, subitamente. Caiu, quebrou a perna, ou estava fazendo uma manutenção na rede elétrica, levou um choque elétrico. É claro que esse acidente, que essas atividades, né, que todas as atividades têm que ter sempre todos os equipamentos de proteção, primeiro coletiva, que protege todos os trabalhadores, e depois a proteção individual, quando for necessário. Mas, se o acidente ocorreu, e foi desse tipo, de queda, de eletrocução, que são os acidentes em linha viva, são considerados acidentes típicos. Acidente de trajeto, então, que eu falei, que é o acidente de percurso, é aquele de casa para o trabalho, trabalho para casa, e já tem, inclusive, jurisprudência nessa matéria, considerando que quem vai para a escola estudar, também já tem alguma jurisprudência, alguns juízes já consideram como acidente de trajeto, mesmo ele não indo para casa, mas como ele vai direto para fazer um curso ou para a escola, já tem jurisprudência nesse sentido. E aí também equipara-se acidente de trabalho à doença ocupacional, que foi tema dentro da área de saúde do trabalhador, que a doutora Isabel falou sobre o nexo, estabelecimento de nexo causal, e ela falou de doença ocupacional. O que é doença ocupacional? Resumidamente, é aquela que está relacionada às atividades que a pessoa realiza no seu local de trabalho. Então, a doença ocupacional, ela tem relação direta com o que a pessoa exerce. E o que ela exerce ocasionou alguma doença. Importante frisar também que a comunicação de acidente de trabalho, ela tem que ser registrada mesmo sem afastamento. Por que isso? Porque, às vezes, por exemplo, um acidente com pérfuro cortante. Às vezes é só um furinho, não vou registrar, eu não dou muita importância. Mas podem haver sequelas e depois, se realmente for comprovado alguma sequela, como que vai comprovar? Então, se eu tenho essa CAT registrada, mesmo que sem afastamento, eu tenho como provar. Daí a importância de registrá-la, mesmo que eu não precise ficar afastado do trabalho. E por que, então, a importância da notificação dos agravos relacionados ao trabalho? Por que é tão importante nós notificarmos os acidentes de trabalho? Primeiro, porque a informação é um instrumento de apoio decisório para o conhecimento da realidade, planejamento e gestão. Então, se eu sei de que adoece e morre os trabalhadores, eu tenho como planejar ações de promoção, de prevenção de acidentes de trabalho, de propor medidas específicas. Segundo, porque a análise do perfil de mortalidade nos indica, assim, tomada de decisão no nível administrativo mais periférico. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso conhecer, são a partir dessas notificações que eu conheço o perfil de mortalidade e eu posso tomar decisões. Ok? Os acidentes e doenças relacionados ao trabalho, isso é muito importante.
são evitáveis e passíveis de prevenção. E, em alguns casos, são considerados, inclusive, como crime. Aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos a Delegacia Especializada em Acidente de Trabalho, que é a DEAT. A Delegacia Especializada em Trabalho, nós do Sereste temos uma parceria com a DEAT, Delegacia Especializada em Acidente de Trabalho. Para quê? Porque lá todos os acidentes fatais que saem na mídia, ou que é acionado o CIODES, o Corpo de Bombeiros, a DEAT, sem ninguém reclamar ou abrir algum processo, automaticamente a DEAT investiga esse acidente de trabalho. Por quê? Porque acidente de trabalho também pode ser considerado crime, se o empregador deixou de cumprir as normas que existem, as normas de segurança e saúde para o trabalhador. Se isso acontecer, a empresa responde criminalmente. Então, a DEAT faz essa investigação. Acidentes fatais, sempre haverá investigação. Quando for um acidente grave, a DEAT não faz, mas se a pessoa for lá e ela reclamar, ela abrir um processo, aí sim a DEAT, que é a delegacia, também faz a investigação. E aí a oitiva de testemunhas, a escuta de testemunha, depoimento de empregador, de trabalhadores. Importante frisar também que os acidentes são subregistrados e sua real magnitude não é bem conhecida. Sabe-se que nem todos os acidentes de trabalho são registrados, e isso implica até em recurso financeiro. Por quê? Porque existe o seguro acidente de trabalho, que toda empresa tem que pagar esse seguro acidente de trabalho, e o cálculo desse seguro acidente de trabalho, ele é baseado no número de acidentes de trabalho que ocorre na empresa. Então, quanto menor o número de trabalho registrado, quanto menor o acidente de trabalho, número de acidentes de trabalho registrado, menor o valor que a empresa vai pagar para o seguro acidente de trabalho. Então, por isso aqui, um dos casos que é subnotificado, subregistrado, subnotificados. Bom, então, como eu falei no início, né, as principais formas de registro de acidente de trabalho que nós vamos ver através do formulário Comunicação de Acidente de Trabalho, conhecida como CAT, que a partir de agora, então, eu vou chamar de CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, que é um formulário que eu vou mostrar daqui a pouco, e o Sistema de Notificação de Agravos. Também é uma outra forma de notificar acidentes de trabalho e doenças e agravos relacionados ao trabalho. A CAT, ela é especificamente para trabalhadores seletistas, ou seja, trabalhadores que têm carteira assinada ou que são cargos comissionados, porque os cargos comissionados contribuem também para o INSS, para os contratados, que também contribuem para o INSS. Mas os autônomos, os seletistas, os autônomos, os estatutários, que são aqueles regidos por regime jurídico específico, como tem os servidores públicos federais, os servidores públicos estaduais e municipais, eles não entram com a CAT, eles não são registrados no INSS, e sim nos seus institutos de previdências específicos. A CAT, então, é um documento da Previdência Social, ela vai ter um objetivo, porque da necessidade da informação, da notificação do acidente de trabalho, além daqueles de gerarem o perfil de mortalidade, ele tem outros benefícios para o trabalhador, que nós vamos ver a seguir. E no SINAM, Sistema de Notificação de Agravos, aí sim, são todos os trabalhadores, inclui todos os trabalhadores que sofreram acidente de trabalho. Aí vai entrar autônomo, vai entrar estatutários, entrarão pessoas que pagam, que não têm carteira assinada. E ele é um instrumento do Ministério da Saúde. Tá, então, o que é comunicação de acidente de trabalho?
A CAT é um documento que informa ao INSS ou à Previdência que o trabalhador sofreu um acidente de trabalho ou que adquiriu uma doença relacionada ao trabalho. A CAT é um formulário específico para registrar acidente de trabalho ou doença relacionada ao trabalho. E por que a atenção primária deve conhecer a CAT? Qual é o objetivo de vocês que estão aí na ponta, né, na base, conhecerem a CAT? Primeiro, para prestar informações aos usuários, porque muitas vezes pode ser que chegue algum trabalhador lá, algum usuário que sofreu algum acidente de trabalho ou tem alguma doença relacionada ao trabalho, e se ele conhecer os seus direitos, ele vai poder exigir do empregador que emita a comunicação de acidente de trabalho, que vai lhe assegurar direitos. Segundo, o Ministério da Saúde tem um caderno, publicou um caderno de atenção básica número 5, e nesse caderno são estipuladas diversas atribuições específicas em relação à notificação de acidentes e agravos relacionados ao trabalho, que serão aprofundadas posteriormente. Então, é função da atenção básica algumas atribuições em relação a essas notificações. E entender o papel da atenção primária na orientação e emissão da CAT. Por isso é que a atenção primária é imprescindível que conheça a CAT. Por que então emitir a CAT? Para quê? Para que o acidente seja legalmente reconhecido pelo INSS. Nós sabemos que existem vários acidentes que não são reconhecidos pelo INSS como acidente de trabalho. Eles entram para auxílio doença previdenciário, como se fosse um acidente de qualquer natureza ou como se fosse uma doença comum, que não estivesse relacionada ao trabalho. Porque também o trabalhador ele vai receber alguns benefícios, como por exemplo, auxílio doença acidentário, que é a espécie 91, que é o benefício específico para quem sofreu acidente de trabalho ou adquiriu alguma doença relacionada ao trabalho. E, se for o caso, receber o auxílio acidente. Poucas pessoas sabem desse benefício, que é chamado do antigo pecúlio. É como se fosse uma indenização ao trabalhador que ficou com sequela, e ele vai ter uma indenização por ter sofrido esse acidente de trabalho e ter ficado com sequela. Esse auxílio acidente, ele corresponde a 50% do salário de benefício. O que é salário de benefício? Às vezes a pessoa recebe um valor na carteira, R$ 1.500, e ele recebe um valor que a gente fala por fora. O valor que vai, para todos os efeitos, o valor que vai contar para recebimento de benefícios no INSS é o valor que é descontado a alíquota para o INSS. Então, seria R$ 1.500. E aí faz-se um cálculo lá, faz uma média aritmética e chega ao valor do auxílio acidente, que é 50% do salário de contribuição. Por que emitir a CAT também? Para que os serviços de saúde tenham informações sobre os acidentes e doenças e possam direcionar ações para a redução de acidentes de trabalho e doenças profissionais e do trabalho. Porque como a doutora Isabel falou, para quem não teve oportunidade de assistir, ela falou sobre doenças profissionais, que têm relação com a profissão em si, e doenças do trabalho, que têm relação com a forma como o trabalho é organizado, que não é característico de uma profissão, mas que também é doença relacionada ao trabalho. Essa é só uma definição didática, mas que na realidade as duas são equiparadas. Por que emitir a CAT? Para dar conhecimento ao serviço de fiscalização, aos sindicatos, ao Ministério Público do Trabalho,
ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Superintendência Regional do Trabalho, que é a antiga Delegacia Regional do Trabalho, ao INSS e ao próprio SUS, que vão desencadear iniciativas que evitem acidentes semelhantes ou nas mesmas condições se repitam. Nós estamos até fazendo um levantamento que nós conseguimos, CATs de 2014, nós estamos fazendo um levantamento dos principais acidentes, né? Quais são os acidentes que estão ocorrendo aqui no estado, em qual área, em qual setor, para que a gente possa estar desencadeando ações nesse sentido. Quem emite a CAT? A empresa tem obrigação de emitir a CAT em caso de ocorrência de acidente de trabalho ou suspeita médica de doença do trabalho. Caso ela não faça, caso a empresa se negue a fazer, porque isso acontece e muito, o próprio acidentado, seus dependentes, o sindicato, o médico que o assistiu ou ainda qualquer autoridade pública podem comunicar o acidente à Previdência Social. Isso está no artigo 22 da Lei 8.213. Então, qualquer pessoa, o próprio acidentado. Só que, nesse caso, ele pode emitir, só que ele vai precisar de um laudo médico, porque a CAT, depois nós vamos ver, ela tem uma parte lá que chama LEM, laudo de exame médico. Essa parte é específica do médico, só ele pode preencher. E aí, mesmo que o próprio acidentado emita a CAT, ele vai ter que ter anexado um laudo. Daí a importância de quando chegar nas unidades de saúde, alguém que a gente viu que tem uma doença relacionada ao trabalho, ou às vezes chegou com algum corte, precisa de pontos, e a gente sabe que às vezes ele está de uniforme, está em horário de trabalho, às vezes o próprio encarregado leva. É importante fazer um laudo sucinto, mas dizendo, né, o fulano de tal compareceu a essa unidade na data tal, no horário tal, apresentando corte ou fratura, foi feito isso, colocar o CID-10, que é importante, Classificação Internacional de Doenças, e falar que ele precisa ficar afastado durante um período. É importante ter isso, porque muitas vezes a pessoa ou vai para a unidade ou vai para um próprio hospital, não tem informação da CAT, não tem esse laudo, e depois ele tem que voltar para procurar esse médico para conseguir esse laudo, porque um outro médico às vezes não vai querer, porque nem ele tem como provar que realmente foi um acidente. A CAT, ela tem um prazo para emissão. A empresa deverá comunicar o acidente de trabalho até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato. A autoridade competente podendo ser multada caso não faça. Na verdade, nem sempre esse prazo ele é seguido. Se ele não for seguido, não impede de emitir a CAT. Tem um campo na CAT que tem lá observações e pode ser colocada a observação lá. E em caso de doença, isso não se aplica, né, no primeiro dia útil. O primeiro dia útil é quando um acidente típico ou de trajeto. A lei não fala em prazos para o trabalhador para emitir essa CAT, só fala para a empresa. A CAT, ela deve ser emitida em 4 vias. INSS, uma fica com o INSS, uma fica com o segurado, que é o trabalhador, a outra com o sindicato e a outra via com a empresa. A CAT também pode ser feita pela internet. Atualmente, ela tem sido mais feita pela internet, no site da Previdência Social. Emissão de CAT para acidentes leves ou sem afastamento. Como eu disse, a CAT deve ser emitida para acidentes de qualquer gravidade, mesmo sem afastamento. Isso está previsto na Lei 8.213. Eu digo que a Lei 8.213/91 a gente tem que andar embaixo do braço, porque para conhecer os benefícios, os direitos, os deveres, a gente tem que saber sobre os planos de benefício da Previdência, e é essa lei que define.
Considera-se dia do acidente. Por que considera-se dia do acidente? Porque o dia do acidente, a data do acidente, para acidente de trabalho típico e de percurso, é o dia em que o acidente ocorreu. Então, se a pessoa, o trabalhador, sofreu o acidente no dia 30, o acidente vai ser registrado no dia 30. Já no caso de doença do trabalho, de doença relacionada ao trabalho, não tem um dia exato. Então, o que a gente considera? O dia em que foi feito o diagnóstico médico, o dia em que o médico fechou o diagnóstico, o médico que o assiste. Ou a data em que se iniciou a capacidade laborativa, ou seja, a data em que ele não consegue mais trabalhar, não está indo mais trabalhar, valendo para esse efeito o que ocorrer primeiro. Lembra que eu falei que a CAT tem a parte atestado médico? Depois nós vamos ver. O campo atestado médico do formulário deverá ser preenchido pelo médico que assistiu o segurado ou o médico do trabalho da empresa. Tem que ser preenchido pelo médico. Como eu disse, caso o campo do formulário não esteja preenchido, deve ser apresentado atestado médico original com data, o atendimento realizado, os procedimentos realizados, a identificação do médico com CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, e com CID-10. Tem que ter o CID-10, senão o INSS não aceita. São excluídos do seguro acidente de trabalho. Por quê? Quem são excluídos? Os empregados domésticos, por enquanto, até terminar a votação da PEC, dos empregados domésticos. Por que eu coloquei empregados domésticos? Porque empregados domésticos engloba jardineiro, engloba motorista particular, engloba babá, não é só empregada doméstica, são todos empregados que trabalham, que têm vínculo doméstico, ok? O jardineiro, são empregados domésticos. Os empresários, porque empresário também pode pagar o INSS para ele. Para o trabalhador, ele é obrigado a pagar o INSS, a parte dele, que compete a ele, O trabalhador paga uma parte, que já vem descontado no seu contra-cheque, e o empregador paga a outra parte. Só que ele pode pagar para ele também, desde que a renda dele seja até um determinado valor. E os trabalhadores autônomos. Esses trabalhadores, eles não têm direito ao acidente de trabalho e eles correspondem, em média, a 30% da população economicamente ativa. Por que eles não têm direito ao seguro-acidente de trabalho, ao ACAT? Porque, como eu falei no início, as empresas pagam um seguro-acidente de trabalho, que é exatamente para cobrir, pagam exatamente para cobrir as eventualidades de acidente de trabalho. Então, quem contrata empregado doméstico não paga o seguro-acidente de trabalho, os empresários não pagam, e os trabalhadores autônomos, que são aquele que contribui através de carnês, também não pagam. Por isso que eles não têm direito à emissão de acidente de trabalho, à comunicação de acidente de trabalho, mas têm direito a outros benefícios do INSS, só não tem direito a esse. Porque o benefício 91, que é o auxílio doença acidentário, ele dá alguns direitos. Esses trabalhadores aqui não têm. Os empregados domésticos ainda estão em votação para ver se eles vão ter direito. Então, quais são os direitos do trabalhador com o reconhecimento do acidente de trabalho pela Previdência? Porque a CAT não é só para fins de estatística, para sabermos de que morre e adoece, mas ele concede alguns direitos ao trabalhador, que são benefícios previdenciários, como eu falei, o auxílio doença acidentário, o auxílio acidente, que é aquele antigo pecúlio, é uma indenização que o trabalhador recebe se ficar com alguma sequela desse acidente ou dessa doença. E esse trabalhador que foi emitida a CAT, foi considerado acidente de trabalho, ele tem a garantia de 12 meses na manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio doença acidentário. Ou seja,
sofreu um acidente ou adoeceu e essa doença tem relação com o trabalho, ele fica afastado durante um tempo pelo INSS. Ao retornar à empresa, ele vai ter garantido 12 meses de estabilidade, coisa que não acontece se o trabalhador ficar afastado por doença comum, que chamamos de auxílio-doença previdenciário. E uma outra coisa importante também é que se ele estiver afastado por acidente de trabalho, a empresa é obrigada a depositar no fundo de garantia por tempo de serviço. E na espécie 31, que é auxílio-doença previdenciário, não há essa exigência. Lembra que eu falei sobre o caderno de atenção básica número 5 do Ministério da Saúde? Então, nesse caderno tem as ações em saúde do trabalhador. Por quê? A saúde do trabalhador, ela trabalha como uma rede. Então, nós temos ações em âmbito federal, estadual e também municipal. Então, os municípios também têm que desenvolver ações em saúde do trabalhador. Então, quais são as ações para o serviço de saúde? A notificação dos acidentes e agravos relacionados ao trabalho no SINAM, que nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco, mas que vai ser especificado, esmiuçado em numa outra teleconferência. Solicitar à empresa, a unidade de saúde, solicita à empresa a emissão da CAT para o trabalhador inserido no mercado formal, porque, como eu falei, só pode ser para trabalhador seletista, que tenha carteira de trabalho assinado, ou que seja contratado, ou que seja cargo comissionado, porque os cargos comissionados também contribuem para o INSS. Ao médico que está assistindo o trabalhador, caberá preencher o item 2 da CAT, que é aquele item que é o LEM, laudo de exame médico, que é referente ao diagnóstico, laudo e atendimento. Ou, mesmo que ele não preencha essa CAT, ele tem que emitir o laudo detalhado do que foi realizado, os procedimentos com o CID-10. A CAT só deverá ser emitida pelo local de saúde, pelo serviço local de saúde, quando a empresa recusar-se a fazê-lo. Porque muitas empresas se recusam, mas é importante que a unidade de saúde peça à empresa que emita. Além disso, a unidade também tem que realizar orientações trabalhistas e previdenciárias de acordo com cada caso. Por isso que é importante saber, conhecer do que se trata. Acompanhar, por meio de visita domiciliar, os trabalhadores que sofreram acidentes graves e ou portadores de doenças relacionadas ao trabalho, que estejam ou não afastados do trabalho ou desempregados. Então, faz parte das atividades acompanhar, através de visita domiciliar, esses trabalhadores. Planejar e participar de atividades educativas no campo da saúde do trabalhador. Esse é o formulário da CAT. Vejam que ele tem um emblema, da Previdência Social. Essa primeira parte é referente a quem está emitindo. E aí nós temos o tipo de CAT, que é a inicial, que é a primeira CAT. Tem a de reabertura. O que é a reabertura de CAT? Reabertura é quando foi feita a primeira CAT, a CAT inicial, essa pessoa ficou um tempo afastada, melhorou, retornou ao trabalho e ela teve uma recidiva da doença, ou seja, ela voltou a adoecer pelo mesmo motivo. Então, o que a gente faz? Faz uma reabertura da CAT, aí só muda o laudo do afastamento, só muda a data do afastamento e a data de emissão da CAT. E a comunicação de óbito. E aí esse primeiro campo, então, tem de quem está emitindo, o empregador, a razão social, que é a primeira parte da CAT. A segunda parte são todos os dados referentes ao acidentado, nome, data de nascimento, todos os dados, a documentação toda dele. E o CBO, a Classificação Brasileira de Ocupação, toda ocupação tem um número. Isso a gente pode consultar no site da Previdência. E essa parte aqui é a parte, então, em que o médico preenche.
a data do acidente, lembrando que para doença ocupacional não existe hora do acidente. Esse campo tem que ficar em branco. Após quantas horas de trabalho, qual tipo, se houve afastamento, último dia trabalhado, o local do acidente se foi no próprio estabelecimento da empregadora, se foi em empresa terceirizada, se foi na rua quando é acidente de percurso. Especificação do local se foi rampa de acesso, posto de trabalho. Esse CGC é da empresa, se for, caso seja empresa prestadora. O município, a parte do corpo atingida tem que ser colocada, o que causou, qual foi o agente causador. Por exemplo, movimento repetitivo, excesso de peso, tem que colocar, atropelamento, foi por uma moto, motocicleta. Ok? Descrição da situação geradora do acidente ou doença. Nesse campo vai ser colocado sucintamente o que aconteceu para gerar o acidente ou a doença. Se houve registro policial, se houve morte. Essa parte aqui são de testemunhas, geralmente é utilizada, não é legalmente exigido, mas é importante quando é um acidente de percurso, de trajeto, costuma se preencher. E aqui, essa parte atestado médico, que o médico vai assinar, tem a descrição da natureza da lesão, tem que ter o diagnóstico provável, tá, gente? E tem que ter o CID, ele tem que assinar e datar. Ele tem que colocar também a duração provável, né, do tratamento. Não que o perito do INSS vá aceitar, mas ele tem que colocar mais quanto tempo ele acha que a pessoa vai precisar ficar afastada. Essa parte, esse campo aqui da CAT é específico do próprio INSS. Em relação ao SINAM, a gente vai falar rapidamente, mesmo porque vai ter uma parte específica. O SINAM é obrigatório desde 2004, através da portaria 777 de 2004. Depois houve uma outra portaria, que foi a portaria 104 de 2011, que unificou os agravos em uma única só portaria, e definiu que a notificação de agravos de saúde do trabalhador só em rede sentinela, só em locais estabelecidos para registro de acidente de trabalho. Isso muda novamente, em 2014 há uma nova mudança, e aí tem duas portarias específicas, que aí tem a portaria 1271, fala dos agravos que tem e acidentes que têm que ser notificados, e a portaria 1984 fala de outras doenças que também têm que ser notificadas. Isso vai ser especificado numa próxima oportunidade, melhor detalhado e esmiuçado. Então, quais são as características da CAT e do SINAM? Para a gente ter, então, um quadro geral para a gente finalizar. A CAT, o órgão responsável, é a Previdência Social. O SINAM a gente comunica para o Ministério da Saúde. O público-alvo da CAT são os trabalhadores seletistas. Do SINAM são todos os trabalhadores. O que notifica? Todos os acidentes e doenças ocupacionais. A CAT, ele registra todos. O SINAM é só os acidentes e doenças relacionados nas portarias do SINAM, que tem algumas que são específicas. O instrumento de notificação é a CAT, e o do SINAM são as fichas específicas para cada agravo. Cada agravo cada doença tem uma ficha específica. Quais são as consequências da notificação? Da CAT, análise epidemiológica, para sabermos de que está adoecendo e morrendo os trabalhadores do nosso país. É um direito do trabalhador, nós não podemos esquecer isso, o trabalhador tem o direito de ter reconhecido o seu acidente de trabalho, é dever da empresa. A CAT gera benefícios previdenciários, gera estabilidade do emprego de 1 ano após a alta do INSS, a garantia do depósito no fundo de garantia e um direcionamento das políticas públicas. Já no SINAM, as consequências análise epidemiológica também
E é um dever dos profissionais, porque a notificação no SINAM é obrigatória. Geralmente notifica só as doenças infecto-contagiosas, né? As doenças mais comuns. E nem sempre notifica-se as doenças relacionadas ao trabalho e os acidentes de trabalho, que também são de notificação compulsória. E também há um direcionamento de políticas públicas. O prazo para notificação da CAT é o primeiro dia útil, lembrando que tem um campo observação, para doenças ocupacionais não prevalece esse período, e do SINAM, 24 horas para alguns agravos. Isso vai ser aprofundado depois. Bom, isso é que eu tinha para falar, gostaria de agradecer. Nós temos os nossos e-mails, que vocês podem entrar em contato com a gente para qualquer dúvida, a gente se coloca à disposição. Nós que agradecemos, Rúbia, pela palestra. Na verdade, eu acho que é um tema muito novo para todo mundo. É um tema antigo, mas que a gente não conhece muito a fundo. Eu acho que você trouxe aqui conhecimentos essenciais de uma forma muito clara, de uma forma objetiva para nós. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que é uma dúvida que surgiu. Então, o profissional que está lá na atenção básica, ele pode ser chamado a fazer o preenchimento do CAT, caso a empresa não faça? Sim. Eu não sei se as unidades de saúde têm esse caderno do Ministério da Saúde que eu mencionei, mas esse caderno a gente chama de CAB, Caderno de Atenção Básica, número 5, é obrigação da unidade de saúde solicitar a emissão da CAT à empresa. Caso a empresa não faça, a unidade de saúde ela tem que fazer a CAT. Por isso é que a gente tem que estudar, se informar, se inteirar do assunto, que, como você mesma disse, não é um assunto novo, mas ainda é uma ação nova para as unidades. Então, assim, qualquer treinamento, se precisar, nós temos o Centro de Referência Estadual, nós contamos com 3 Cerestes. Tem o Sereste Colatina, Sereste Cachoeiro, Sereste São Mateus, que eles podem estar prestando informações, assessoria, cursos para as unidades básicas de como está fazendo isso, treinamentos, mas é uma atividade da atenção primária. Ótimo, Rúbia. Aqui o Clay, ele colocou, eu acho que ele colocou o caderno aqui, o link do caderno da publicação. Então, para quem quiser acessar, é só clicar nesse link ou depois no endereço. Caderno de Atenção Básica número 5. E ele diz que o quadro de comparação entre o CAT e a notificação do SINAM foi muito esclarecedor. Sim, obrigada, Clay, por você ter colocado disponível esse caderno. Esse caderno é muito bacana, porque, inclusive, nós estamos fazendo um projeto piloto numa unidade básica de saúde e estudando esse caderno. E as pessoas vão ver que tem tanto as atribuições específicas da unidade de saúde, quanto de cada profissional que trabalha, tem dos agentes comunitários, do enfermeiro, do médico, do odontólogo. Então, obrigada por você ter colocado esse caderno, o link. É importantíssimo que as unidades acessem, para a gente começar uma aproximação com a saúde do trabalhador. De maneira alguma, a gente quer levar mais um trabalho para a unidade, e sim começar a implantar ou implementar as ações que devem ser realizadas pela unidade básica de saúde. Nós temos 2 perguntinhas aqui da Valesca. Ela pergunta se a estabilidade a que o funcionário tem direito depende da gravidade do acidente. Mesmo em acidentes pouco graves ou que não foi necessário afastamento do trabalho, o funcionário tem direito à estabilidade? Não, se não gerar afastamento, não tem direito à estabilidade. Não tem que ser necessariamente grave, mas se gerou afastamento, porque assim,
Os primeiros 15 dias, que agora saiu uma medida provisória, no final do ano passado, em dezembro, foi editada uma medida provisória que muda esse prazo para 30 dias. Então, antes era assim, os primeiros 15 dias que a pessoa precisava ficar afastada, quem pagava era o empregador. Se ele precisar ficar afastado por mais de 15 dias, ele é encaminhado para o INSS e ele vai ficar quanto tempo for necessário. Esse prazo que extrapola 15 dias, por exemplo, ficou 15, precisa mais de 30. Ao retornar, ele tem um ano de estabilidade, independente da gravidade ou não do acidente de trabalho. Se for sem afastamento, não gera a estabilidade. Lembrando que com a medida provisória, esse período de 15 dias agora passa para 30 dias. Então, a empresa pagará os 30 dias ao trabalhador e só a partir do 31º dia que o INSS começará a pagar. Então, a estabilidade é para qualquer acidente, desde que haja percepção, recebimento do auxílio doença acidentário e que ele fique afastado por mais de 15 dias. E foi respondido, né, Valesca? Mas ela pergunta ainda se o acidente com material pérfuro-cortante, se esse acidente, o profissional que sofre esse acidente, tem direito à estabilidade. Isso aí depende. Se foi um acidente, bom, a emissão da CAT é obrigatória, com ou sem afastamento. Esse afastamento, a não ser que ele fique com algum problema assim, de transtorno mental, que esteja dificultando muito a ansiedade, porque ficou preocupado, porque não sabe o que pode acontecer, se ele adquiriu alguma doença ou não. Aí tem que ser feita uma avaliação médica, e aí vai ser encaminhado para o INSS, e o INSS é que vai decidir. E aí gera estabilidade. Mas não é qualquer acidente de trabalho, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, pérfuro-cortante, fez toda a profilaxia, e aí tudo bem, está tudo bem, a CAT será emitida, mas não houve afastamento, não tem direito à estabilidade. Porém, se houve alguma coisa mais grave, ou ele ficou com algum tipo de problema, de transtorno, e o médico avaliar que ele precisa se afastar porque ele ficou muito abalado emocionalmente, e o INSS concordar, porque uma coisa é o que o médico define. Então, o médico diz, não, ele vai precisar ficar afastado 30 dias. Mas o fato do médico que o assistiu falar isso, não significa que o INSS vai aceitar. Às vezes, o INSS vai falar, não, ele não tem capacidade para o trabalho. Então, a pessoa tem que voltar, mas ela pode recorrer a todos os prazos para que seja feita recursos. Respondi? Está respondida? Eu acho que ficou muito bem claro e respondido que é uma dúvida, eu acho que de todo mundo, né? Essa questão do acidente com material pérfuro-cortante, de todos. Não, por quê? Porque a CAT, ela é para resguardar o trabalhador, né? Tanto sem afastamento quanto com afastamento. Mas a garantia dos 12 meses é só se houver afastamento. Sabe por quê? Porque o que geralmente acontece? A pessoa fica afastada, se ela não estiver em benefício 91, que a gente chama de auxílio-doença acidentário, ao receber alta do INSS, a empresa pode mandá-lo embora. Pode, entre aspas, porque ela pode estar doente, mas como o INSS deu alta, o que significa? Entre aspas também, que ela está apta para trabalhar. Se ela está apta para trabalhar, ela está apta para ser mandada embora. Lembrando que sempre que é se mandado embora, faça-se o exame demissional. E nesse exame demissional, é importantíssimo que se fale para o médico que está atendendo o que aconteceu com ela. Olha, você está me mandando embora, mas eu estou com uma doença, eu estou fazendo tratamento. Se mesmo assim o médico considerar que ela está apta para ser mandada embora, cabe recurso, cabe entrar na justiça. Lembrando que para entrar na justiça contra o INSS, gente, é na justiça federal, porque o INSS é um órgão federal. Então, vamos aqui finalizando. Eu acho que o Clay também ratificou o que a Rúbia já falou, que não é um trabalho a mais, né? Pensar em saúde do trabalhador na APS não é pensar em um trabalho a mais, mas sim ter um olhar ampliado ao
usuário, ao trabalhador que já acessa as nossas unidades, que já está ali, que mora naquela área adscrita, principalmente por conta das causas relacionadas ao trabalho. Rúbia, você gostaria de realizar mais alguma consideração? Sim, então, verdade, Clay. E o primeiro local que esse usuário procura é a unidade local. Então é lá que ele vai ser ouvido, não é um trabalho a mais, ele já está lá, é só inserir, tá? E você trabalha em quê? Você trabalha com o quê? A partir daí já se começa a se estabelecer o nexo causal, ou seja, está correlacionando, né, o adoecimento com que ele trabalha. Então não é um trabalho a mais. É só a gente incorporar a categoria trabalho na nossa anamnese e já ir entendendo o adoecimento desse trabalhador, porque a resolutividade já fica a nível local. É claro que se não resolver, a gente encaminha para o centro estadual, né, para os centros estaduais que existem, para o centro estadual e o regional que existem no estado. Mas não é de forma alguma um trabalho a mais. Esse trabalhador já está ali, os problemas de saúde já estão ali. Ninguém melhor do que a própria equipe para conhecer o seu território, para saber as empresas que existem, para traçar o perfil, para saber de que adoecem. Então, Clay, obrigada novamente pela sua ratificação, que isso é muito importante. Eu gostaria de agradecer a atenção, espero ter contribuído. Coloco-me à disposição para esclarecimento de quaisquer dúvida, para os endereços do SEREST, dos municípios que têm interesse em se aprofundar melhor. E gostaria de agradecer. Obrigada. Sim. Nós que agradecemos a excelente contribuição, a excelente apresentação, Rúbia. Eu acho que esse debate, a discussão sobre o tema de saúde do trabalhador tem sido muito importante. Inserir essa discussão na atenção primária, né, como a gente já vem falando nas apresentações. E eu gostaria também de agradecer a equipe do SEREST, né, que propôs essa lista de temas na área de saúde do trabalhador para serem discutidos aqui no Telesaúde. Em especial na pessoa da Liliane, né, que ela que vem aí trabalhando fortemente para que essas webconferências elas possam acontecer. E agradecer também a presença de todos vocês, dizer que é muito importante essa participação, continuem participando, divulgando também as nossas webconferências. Antes de terminar, só gostaria de realizar a divulgação de algumas webconferências do mês de maio. No dia 5, na próxima semana, terça-feira, às 3 horas, né, em comemoração, temos uma data comemorativa da doença celíaca. Nós vamos ter essa webconferência no dia 5/5, com a doutora Vera Suprano, então não deixem de assistir, vai ser muito interessante. No dia 13/5, nós vamos começar um ciclo de webconferências sobre saúde do adolescente, então, com a doutora Sandra, o primeiro tema será sobre puberdade. No dia 26/5, numa terça-feira, também nós teremos outro tema de saúde do trabalhador, né, que é essa parte de notificação de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho, mas pelo SINAM. Né? Hoje nós falamos da CAT, nesse dia 26/5, será mais relacionada ao SINAM. Então, não deixem de assistir e divulguem para os demais profissionais. Ok? Então, eu agradeço a todos e tenham uma boa tarde.